uma live importante, uma live que pretende atualizar e também entender o que decidiu o Supremo nas ADIs 629, 6298, 6299, 6300 e 6305, mais precisamente sobre o juiz das garantias, ou o juiz de garantias. Eu vou chamar 3 convidados mais do que especiais. Américo BD, vou chamar o Ricardo Silvares e, infelizmente, o Douglas Fischer não vai poder participar. E aí consegui, em cima da hora, que o Antônio Suxberger aceitasse. Então, timaço, né? Então, vamos aqui chamar os convidados. O Ricardo Silvares. E agora vamos para o Sux. Vamos ver quem já está aqui. Ricardo já entrou. Ricardo pagou a internet. Américo pagou a internet. Sux pagou a internet. Bom, fico feliz. Muito obrigado. Eu paguei para participar com o Douglas Fischer, não com o Zuckerberg. Eu ia tirar o cavanhaque, fazer um sotaque de gaúcho para poder substituir o Douglas, viu? Cara, o Douglas está assistindo, o Douglas está na estrada, está assistindo. E eu quero começar agradecendo imensamente aqui pela ordem que aparece para mim. Américo, obrigado. Obrigado, Ricardo. Sux. O Sux, quando eu avisei que eu chamei o Sux, eu preocupado em ter chamado o Sux em cima da hora, aí o Ricardo falou, você está doido? O Sux sabe tudo do assunto. Então, nós estamos bem tranquilos. Cheio de colegas assistindo. Olha, Arthur Lemos, nosso secretário de Políticas Criminais aqui do MP de São Paulo, assistindo. Um orgulho do MP paulista, o nosso Arthur Lemos. Vários colegas aqui. A Priscila do MP do Rio Grande do Sul. Também estou vendo aqui quem mais? Andréa, nossa colega do MPF. Então, vamos lá. Vamos aqui estabelecer um prazo. Temos mais ou menos 1 hora, até o Américo colocou como teto, é importante. Sarrubo também está assistindo? Olha só que interessante, Sarrubo está aqui, então isso já traz aí uma responsabilidade maior, né, Sux? Quando o chefe está assistindo. Sarrubo vai ser... Devia ter colocado um terno e gravata aqui, vou botar uma frente falsa para mim. Mas você tem que fazer como eu faço. O Américo colocou até uma blusa aí de Paysandu. É do Paysandu. Já vim com a camisa do meu terno específico. Américo está de gala. Ele está vestido a rigor. Vamos lá. Gente, então vamos estabelecer 1 hora de live. O tema, juiz de garantias ou juiz das garantias. Eu passei para vocês algumas perguntas piso, não teto, outras perguntas podem sair. Eu vou tentar conduzir aqui, mas nada impede, obviamente, que vocês assumam, perguntando para A, para B, para C, sem problemas. Mas antes, minha mãe está aqui, Nice Cunha é minha mãe. Então, se alguém tiver alguma referência a fazer para mim, filho da Nice. Vou pedir Américo, depois Ricardo, depois Suco, só porque vai ficar no canal do YouTube, se vocês puderem, em alguns segundos, só se apresentarem. Eu sei que absolutamente todos são conhecidos, mas para ficar no canal do YouTube, pode ter algum alienígena assistindo, tá bom? Então vamos começar com o Américo, depois Ricardo, depois Sucos, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Américo BD, sou juiz federal aqui em Vitória, professor do mestrado e doutorado da FDV, doutor em Direitos Fundamentais, pós-doutor na Universidade Las Palmas de Gran Canária, mas, como eu digo, torcedor do Paysandu e do Flamengo, meu ponto alto. Torcedor do Paysandu e do Flamengo, ele torce para o Flamengo, mas quando ele quer torcer para vibrar mesmo, é o Paysandu. Ricardo? Ricardo Silvares, eu sou promotor de justiça em São Paulo, atualmente ali no Centro de Apoio Criminal e na Subjurídica. Sou doutor em processo penal pela USP, mestre também lá pela USP, e sou professor do RSC Online, sou professor da FACAMP e torço para o Palmeiras, o melhor time do mundo. Então nós vamos para esse caminho.
caminho mesmo, né? Vamos para esse caminho mesmo. Ele que começou, não fui eu? Bastou falar que o Sarrufo está assistindo que a galera vira palmeirense. Eu nunca vi isso. O Sux mora em Brasília. Eu quero ver qual time ele torce. Sux, manda ver. Pessoal, obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Eu sou Antônio Suxberger, sou professor aqui do curso do programa de doutorado e mestrado em Direito do CEUB, sou professor da Escola do Ministério Público, sou promotor de Justiça Criminal do DF, sou lotado na Promotoria Criminal de Brasília. E o último jogo de futebol que eu assisti foi a final da Copa de 98. Então, assim, faz tempo, viu? Mas obrigado, é uma alegria estar aqui. E assim, né? É o Júnior Baiano substituindo o Lionel Messi, já que o Douglas não pôde comparecer. Então, literalmente, é isso que está acontecendo hoje. E nada, aqui, olha só, a Graciela, juíza do Espírito Santo, está aqui, colegas do MP do Rio, tem muita gente. Vamos lá. Então, sem maiores delongas, eu vou começar com o Américo, se vocês me permitem. O que não impede da pergunta ser respondida pelos outros, ou complementando ou até discordando. Américo, aqui nós estamos falando, claro, para muitos colegas, muitos operadores do direito, mas também para estudantes. Para agradar a todos, qual é o conceito que nós temos que ter na cabeça a respeito do Instituto Juiz das Garantias? É instituto? É sistema? É modelo? Então, eu entendo que, na verdade, é uma opção do legislador, se fosse considerar uma natureza jurídica. Na verdade, eu considero que o juiz de garantias é uma fase procedimental. Eu não consideraria ele como modelo, eu não consideraria ele como sistema, não consideraria ele com essas características. Para mim, é uma opção do legislador de criar uma etapa procedimental, um juiz específico e de acordo com a decisão do Supremo para a fase de investigação. Apenas isso. Mas eu não consigo, porque quando eu estabeleço a ideia de modelo de sistema, isso traria necessariamente uma quantidade de consequências decorrentes desse fato que eu não verifico presentes na nossa legislação e na nossa jurisprudência. Legal. E essa objetividade é bem bacana para a gente dar conta de vários assuntos. Mas eu aproveito da tua resposta e pergunto para o Sux se o juiz das garantias agora é um juiz que está autorizado a presidir investigação. Então, eu acho que esse é um dos maiores equívocos que a gente tem quando aborda o Instituto, né? Muita gente achou que o juiz das garantias fosse algum tipo de ampliação de competência ou de poderes judiciais. O juiz das garantias é uma denominação presente na nossa sistemática acusatória que estabelece o papel do julgador na fase de investigação preliminar. Ele atua como uma instância de controle da legalidade da investigação e, ao mesmo tempo, de salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais do investigado. Ao contrário do que possa parecer, ele não amplia o que sejam as possibilidades da atuação judicante. O juiz das garantias ele tem um antagonista. O antagonista é o juizado de instrução. Esse, sim, figura por meio do qual a investigação preliminar é presidida e conduzida por um juiz togado. Nunca tivemos isso, e a figura do juiz das garantias reforça mais ainda essa vedação de uma iniciativa investigatória por parte do juiz. O Ricardo, também partindo do que falou o Sux, se nós nunca tivemos esse juiz da instrução, esse juiz que preside a investigação, o juiz das garantias era necessário? Não, como falou o Américo agora há pouco, é uma opção do legislador, né? Não se trata de uma necessidade, né? Eu vejo também um equívoco que é dito muito, que é uma consequência do reconhecimento, a consequência do sistema acusatório. Como nós adotamos o sistema acusatório, o artigo 3º-A, que equivocadamente faz parte, está lá sob o título do juiz das garantias, mas é um equívoco do legislador, que não tem nada a ver com o juiz das garantias. Como o 3º-A fala que o processo penal brasileiro tem estrutura acusatória, logo começaram a dizer, bom, então isso quer dizer que o juiz das garantias é uma consequência disso. Não, a imparcialidade é importante para o sistema acusatório, inclusive eu acredito que no desenvolvimento do sistema acusatório acabou gerando essa noção de imparcialidade que nós temos, mas é possível a imparcialidade do juiz, preservar a imparcialidade do juiz sem necessariamente usarmos do Instituto do Juiz das Garantias. Ou seja, existe sistema acusatório sim, sem juiz das garantias.
Américo, se você pudesse pensar aqui, agora vocês ficam respondendo e eu fico criando perguntas até para satisfazer a minha curiosidade e eu aprender. Se você tivesse que comparar pecados que nós corremos risco no sistema que não adota o juiz das garantias, quais desses pecados ou quais pecados nós não teremos mais no sistema ou no modelo ou no juiz das garantias? Então, em suma, o que acontece hoje que não vai acontecer com o juiz das garantias vindo para o bem? O que você poderia apontar? Sem falar, obviamente, da imparcialidade, até porque quando eu sustentei lá no Supremo, eu até falei, isso está no YouTube, quem analisa os discursos fica parecendo que os juízes brasileiros não sabem julgar. Fica parecendo que os juízes brasileiros estão todos contaminados. Fica parecendo que o juiz brasileiro ele não consegue se divorciar daquilo que ele presenciou na fase da investigação. Quando não é a realidade. Eu mesmo, no meu dia a dia, não raras vezes, me deparo com absolvições, desclassificações, recursos. Olha quantos recursos chegando aos tribunais. Então, os juízes sabem diferenciar o que é prelibação e delibação, né? Eu acho muito importante a sua pergunta, Francisco, porque permite eu esclarecer duas coisas inicialmente. Primeiro que eu não posso considerar que nós só temos um juiz parcial agora com o juiz de garantias, porque se você parte desse raciocínio, então todas as decisões anteriores são inconstitucionais, porque juiz imparcial é da Constituição. Então não dá para considerar que isso é elementar, só com isso temos um juiz imparcial, e também não dá para considerar, como o Ricardo bem colocou, que é essencial o sistema acusatório. Até porque, se ele for essencial ao sistema acusatório, não poderia ter as 4 exceções. A gente vai discutir ainda, mas que essencialidade é essa que tem exceção? É um essencial pero non mútil, né? Então, não, que é essencial, então, para mim, não é essencial. Eu acho que a questão aqui é mais aquela frase que todo mundo repete da imparcialidade objetiva do Código de Bangalore, né? Não só ser honesto, como parecer honesto. É mais uma tranquilidade, é mais uma opção para deixar, digamos assim, as partes mais tranquilas, que não vai ser o mesmo juiz. Mas eu não verifico absolutamente que a atuação anterior gerasse esse viés, essa ideia da dissonância cognitiva. Inclusive, tem artigos de psicólogos, com o Eudilson Vitorelli, um psicólogo, mostrando que isso, mesmo na psicologia, não necessariamente é verdade, porque eu sempre parto do pressuposto da boa-fé. O juiz, quando confrontado com a verdade, ele não tem interesse nenhum em manter uma decisão errada, né? O problema do nosso processo penal hoje muito também é a verifobia. As pessoas têm muito medo da verdade. Então, eu acho que a verdade ela tem que aparecer, doa quem doer. E o sistema, colocando essa questão, eu acho que, sendo bem objetivo na tua pergunta, eu acho assim, a principal vantagem é só uma questão de, digamos assim, aparência. Do ponto de vista real, do ponto de vista concreto, por isso que eu me filio àqueles que defendem que esse é um tema superestimado. Eu acho que nós temos muitos problemas e precisamos aperfeiçoar o processo penal, mas não será isso que vai resolver as nossas angústias e as nossas frustrações. E posso acrescentar uma coisa? Pode, Rogério? só deixa eu falar uma coisa rapidinho, Ricardo. Desculpa, concordo. Acho que os grandes problemas não dependem desse juiz das garantias, logo vão continuar existindo. E mais, esse juiz que tanto se teme, e por isso se cria o juiz das garantias, não é um juiz contaminado, é um juiz que age com má fé. E esse juiz que age com má fé, ele vai continuar existindo, independentemente do rótulo que você lhe dá. Pois não, Ricardo, desculpa. Eu ia falar uma coisa. Eu recomendo ali 2 artigos, que é um do Zuxberger, que fala do problema legífero, né, que é o juizado, o juiz de garantias, e o outro problema o outro é do Vitorelli, que foi citado aí junto com o psicólogo. Por quê? Porque ele mostra uma coisa muito importante. O Zuxberger mostra que não houve discussão sobre o juiz das garantias para ser aprovado nesse projeto. Não houve discussão. Leiam um artigo dele que ele explica em detalhes isso. E no Vitorelli, ele diz uma coisa que é o seguinte: qual era o problema que a gente tinha que resolver? Existe mesmo um problema de parcialidade? Nós não sabemos. Não sabemos se existe. Segundo, se existe, essa é a melhor forma de resolver.
que essa forma é cara e vai custar caro para a população, isso nós temos certeza. Falando caro para o tesouro público, caro em termos de gastos públicos. Isso vai custar caro, não vai resolver o problema, porque nós não sabemos nem se nós temos um problema, e em questão relacionada ao viés cognitivo, há pesquisas que mostram que pode ser até pior. Enfim, nós aprovamos algo sem saber exatamente se nós precisávamos dele e se ele vai resolver o problema. Sux, você foi citado, inclusive, em termos de artigo. Tem gente perguntando onde pode encontrar esse artigo. Se você puder falar rapidamente sobre essa questão e onde que encontra o seu artigo. Falo. Eu publiquei um artigo na Revista de Informação Legislativa. Estou até pegando a referência aqui. O título é O Juiz das Garantias como Caso de Erro Legístico. Acho que se quem estiver nos acompanhando e colocar essa sopa de letrinhas, que é o meu sobrenome, e escrever Revista de Informação Legislativa, cai direto nele. E é um ponto a se refletir, né? Assim, primeiro, que não houve debate legislativo sobre isso. Segundo, que houve um problema também de institucionalidade. Ao se colocar essa premissa, que eu não sei se ela é verificável, no sentido de que um juiz dissociado do processo vai ser um juiz desprovido de heurísticas, vieses, ou então de uma chamada visão de túnel, acho que essa é uma premissa inverificável. Eu tenho minhas dúvidas, até porque controle da qualidade jurisdicional se faz sobre a fundamentação que o julgador exerce. Ninguém coloca juiz em divã para dizer o que passa no coração dele, né? A gente faz controle jurisdicional sobre fundamentação de decisão. Então, como o Américo colocou bem, Ricardo também, acho que é um instituto superestimado. Eu anotaria, Rogério, talvez como uma qualidade, um aclaramento sobre o que seja um ponto. A lei estabelece que nas investigações em que o investigado estiver preso, o controle do prazo da investigação será jurisdicional. Então, eu acho que nesse aspecto a gente pelo menos espanca algumas dúvidas, porque o controle do prazo da investigação é um controle de prazo assinalado entre Ministério Público e polícia. Mas nas hipóteses excepcionais de prisão no curso da investigação, faz sentido que a submissão do controle do prazo da investigação, não estou dizendo o prazo da prisão, o prazo da investigação, igualmente se submeta ao controle do prazo jurisdicional. Eu não sei se eventualmente isso seja lá a grande solução sobre o uso da prisão processual no curso da apuração, mas pelo menos eu acho que nesse aspecto nós ganhamos porque há segurança. Havia uma certa dúvida sobre como estabelecer essa situação e me parece que nesse ponto há um ajuste aí que seja bem-vindo, gosto de pensar assim. Eu anotaria também um outro problema, sabe? É o fato de que, muitas das vezes, a figura do juiz das garantias, na maneira como o debate aconteceu, briga com uma coisa que a nossa institucionalidade vem pedindo há muito tempo, que é a especialização de juízos. Isso é uma demanda, por exemplo, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. É uma demanda presente em protocolos internacionais de que o Brasil é signatário. É uma demanda presente, inclusive, nas situações de enfrentamento de notícias de mortes potencialmente ilícitas, maus tratos e tortura. Juízos precisam de especialização. E a pergunta que eu coloco é, será que a criação de uma causa de impedimento objetivo do juiz que figura na investigação para o juiz que figurará no processo é algo que auxilia nessa compreensão? Eu tenho minhas dúvidas. Então, meu receio é de que, ao respondermos institucionalmente a essa determinação, nós criemos um desenho organizacional amador do juiz. E o que eu espero para um juiz de qualidade é que ele tenha especialidade. Causa espécie, apenas para anotar um exemplo, que o Supremo tenha tirado do juiz das garantias júri, violência doméstica e familiar contra a mulher, e, pasme, isso que eu realmente acho curioso, os casos de competência originária dos tribunais. Eles deveriam ter orientado a que pelo menos o relator da investigação fosse outro que não relator do processo. Mas, pasme, é como se o ministro ou desembargador, nos casos de competência originária, tivesse algum tipo de dom ou qualidade que o juiz de primeira instância não tem. A denotar aí o que me parece que a decisão, não sei se guarda exatamente premissas que sejam lá das mais fixas, né? Acho que há um certo aí, muito preconceito e poucas compreensões, digamos assim, arraigadas no que seja o aprimoramento da atuação jurisdicional. Tá bom. Eu vou perguntar para o Américo exatamente isso. Eu acho que é um tema que todos nós podemos falar, Ricardo, que são as exceções. Eu fico atônito, porque
ou você adota o juiz das garantias, compreendendo as suas benesses, compreendendo a sua finalidade, e a partir dessa compreensão não existem exceções, ou então não se adota. Por exemplo, falaram, o juiz das garantias não merece ser observado na violência doméstica mulher contra mulher em benefício da mulher, etc., etc., porque isso lhe traz garantias, é um juiz diferenciado. Espera um pouquinho, mas o juiz das garantias, claro que ele tem que observar as garantias do investigado, mas a vítima ela não é objeto ou fonte de prova, ela é sujeito de direitos desde a investigação. Os direitos dela também têm que ser observados. Então, não é uma preocupação somente da violência doméstica familiar contra a mulher. Então, eu não compreendo por que na Lei Maria da Penha, na violência doméstica familiar contra a mulher, teremos que trabalhar com esse juiz antigo. No júri, então, me causa mais espécie ainda, sem falar do tribunal, sem falar da competência originária. Por que no júri, Américo? O Américo já foi promotor de justiça, ele certamente já trabalhou em casos de crimes dolosos contra a vida, atuando como órgão acusador. Essa história de que no júri o juiz natural é o conselho de sentença, é o jurado, então você já tem um distanciamento de quem julga o mérito, de quem acompanha a instrução, isso é uma falácia, porque o juiz togado, ele pode ter que julgar o mérito, como acontece numa absolvição sumária, por inimputabilidade, ele já julga o mérito aplicando medida de segurança, ou então, após o julgamento pelo conselho de sentença, onde os jurados desclassificam. E, ao desclassificar, o mérito cai no colo do juiz. Então, o juiz que acompanhou o inquérito, o processo, ele vai julgar. Ele está presumidamente contaminado? Perfeito, Rogério. Eu acho que a lei só falava de, como exceção, os juizados especiais. Que aí é uma situação peculiar, porque é só termo circunstanciado mesmo. Não tem uma investigação propriamente dita. As outras exceções foram a decisão do Supremo. E aí eu concordo. Bem, primeiro, eu queria também só falar uma coisa importante. A expressão juiz de garantias é ruim, porque todo juiz é juiz de garantias. O juiz de instrução também é também um juiz de garantias. Todo juiz é responsável por garantir as garantias. Então, temos que ter cuidado quando a gente fala juiz de garantias nesse sentido. Mas, de fato, é difícil explicar esta exceção, porque, como você bem colocou, mesmo no júri, e para pronunciar alguém, você faz um juízo de valor. Se há uma preocupação, se existe esse comprometimento subsiste em todos os outros casos que foram excepcionados. E você coloca para a mulher esse paradoxo, né? No caso da Maria da Penha. Se ela foi estuprada na rua, o estuprador de rua terá juiz de garantias, porque não está na violência doméstica. Se tiver violência doméstica, o réu terá juiz de garantias. E na Maria da Penha fica mais paradoxal, porque, em tese, o juiz de garantias é para proteger o réu. E o argumento da Maria da Penha é para a vítima. Então, ainda fica uma contradição de quem você está beneficiando com esse tipo de situação. Mas isso, para mim, só demonstra, para mim, a grande dificuldade de extrair da Constituição um conteúdo material para o juiz de garantias. Eu até concordo, por exemplo, é um outro ponto que a gente ainda vai discutir, só aproveitando para iniciar isso, eu até concordo que não deveria ser, até o juiz de garantias não deveria receber, analisar a defesa do acusado. Mas na Constituição não fala que é no recebimento. A Constituição não fala nada de juiz de garantias, para dizer que oferecida a denúncia não tem juiz de garantias. Então, deixa eu já fazer essa pergunta, porque daí o Sucos e o Ricardo respondem. Então, já faço essa pergunta. O projeto aprovado, Lei 13.964, o juiz das garantias, ele vai até a fase do 399. Então, ele recebe a denúncia, ele manda citar, analisa a defesa escrita, pode antecipar a produção de provas nos termos do 366, inclusive decretando preventiva. Só no momento em que designa a instrução é que ele sai, um juiz hipertrofiado. Eu sempre achei isso absurdo. Eu achava que esse juiz deveria ficar somente até o recebimento da denúncia. E o Supremo acabou indo além. O Supremo entende que
não é ele quem recebe a denúncia, né? Ele vai até o oferecimento da inicial. Então, você, Américo, acha que aqui foi uma opção do Supremo, mas que não tem base jurídica para isso? Eu penso que sim. Eu concordo com você que o melhor primeiro é o recebimento também. Eu acho até pela complexidade de você colocar um juiz para analisar uma denúncia com um prazo curto, com uma investigação complexa. Mas a opção do legislador é aquele carimbo famoso dos Calheiros, estúpido but constitutional, né? O Supremo tem que fazer juízos de constitucionalidade, não de opção, de que é melhor ou pior, ou deveria ser, com todo respeito. Eu penso que academicamente é difícil você sustentar. Eu acho que é até menos pior o oferecimento do que como estava de ir até depois do 399. Mas o ideal para mim seria ele receber a denúncia e depois ele sairia. Sux, Ricardo, concordam? Tem algum reparo? Eu ia dizer isso, assim, eu acho que o pior de todos foi a opção que o legislador estabeleceu, de criar uma figura em que ele não só recebia a denúncia, cuidava da citação, apreciava a resposta escrita à acusação, ou seja, apreciaria nulidades, eventualmente questões de citações suplementares, ingresso de assistente técnico no feito, tudo isso é feito na fase do 396, 396A. E aí depois ele se afastaria com a possibilidade de um julgamento de cognição exauriente, que é a absolvição sumária, ou o afastamento da absolvição sumária. Então, realmente, a opção do legislador, quando formaliza o juiz das garantias, de novo, não é inconstitucional ou constitucional, ela é só muito ruim. Esse é o ponto. E aí vem o Supremo agora e faz um ajuste. E é um ajuste também questionável, porque é curioso, né? Entre receber ou até oferecer ação penal, eu particularmente eu já vejo como mais razoável, já que adotamos o juiz das garantias, que a competência vá até a oferta da ação penal. Eu reconheço que é um problema brutal em termos da qualidade cognitiva que esse juiz vai fazer. Por quê? Imagine uma causa de grande complexidade. Ele vai apreciar a justa causa, né? Ou seja, é o momento em que ele aprecia o que consta na investigação preliminar, aquele chamado jus assertionis, né? Ou seja, a qualidade formal da peça acusatória, o que ela imputa e como ela descreve a imputação. Tudo isso no primeiro contato com o feito. Acho justificável porque se diz que o problema do juiz das garantias é justamente a eventual pré-compreensão que ele tenha porque acompanhou de perto a investigação preliminar. Mas dentre as opções que o Supremo dispunha diante de si, acho que a opção menos pior, repito, é essa que ele tomou do encerrar a competência do juiz das garantias no momento da oferta da ação penal. Então, assim, agora o Américo matou e o BD matou, porque isso. Quando eu até nominei isso, né, de erro legístico, é que um dos problemas do nosso processo penal brasileiro é que a gente sempre quer reduzir o debate entre constitucional e inconstitucional. E não, muitas vezes a gente tem que ter um debate e saber se a opção foi boa ou se foi ruim. E é uma opção normativa, repito, ruim. Agora, já que ela foi estabelecida e formalizada, eu acredito que nós possamos ajustar para aprimoramentos institucionais a partir de como será a maneira de concretizá-lo. Eu acho que eu te engoli aí, o Ricardo. Falei em cima de você, me desculpe. Imagina. Eu ia só complementar o seguinte, que me parece que o Supremo voltou àquela opção que estava ou que está ainda no projeto de novo CPP, né? Que vai até o oferecimento da denúncia, salvo engano. E que havia um erro muito grave ao mencionar no projeto que não era o projeto de crime, mas enfim, ao mencionar o artigo 399, porque ele colocava muito à frente, deixava muito adiante a atuação do juiz de garantias, né? Como o Zux falou. Quando, na verdade, o correto seria o 395. Eu esperava que o Supremo fosse fazer essa correção. Que o Supremo fosse dizer, olha, não faz sentido o juiz de garantias atuar no 397, por exemplo. O menor sentido, que é aquela parte da absolvição sumária. Seja porque ele pode absolver, seja porque ele não pode absolver, ele pode não absolver. Então não faria o menor sentido. Era isso que eu esperava. Agora, o que o Supremo fez foi simplesmente corrigir o legislador naquilo que o Zuckerberg, num grupo que nós estamos lá, né, o Rogério, chamou de inconstitucionalidade com inclusão de texto, né? Agora, pelo menos o Supremo com essa resolveu dois problemas. Um deles
era aquela questão que diz respeito a se o juiz das garantias vai ou não ter acesso ao inquérito policial. Ele resolveu essa questão. O juiz da garantia não, o juiz da instrução. Porque como é que o juiz da instrução vai receber a denúncia sem o inquérito policial? Então é óbvio que agora ficou claro, agora ficou claro que ele vai ter. Essa vai ser... Bom, já vou direto para essa, então. Tem gente... Quem está teclando aí? Que tá todo mundo dizendo que tem gente teclando aí. Quem está teclando? Deixa eu ver aqui. Ó. Quem está com cara está teclando. Sou eu? Eu acho que o barulho era eu, não? Está aparecendo? Tá aparecendo, tranquilo. Foi mal, desculpa. Porque o que o Sux está fazendo? Tudo que a gente fala, o Sux já está registrando e amanhã já sai mais um livro do Sux. Não. Olha aí, ó. Não. Brincadeira. Sux, mas olha só, gente. Quando veio... Cara, Sux, eu lembro eu ligando para você em pleno Natal e Ano Novo de 2019 para 2020. Idem, Ricardo, eu lembro eu falando com o Américo, porque eu tive que chamar todos os meus livros para atualizar com o pacote anticrime que nasceu na véspera do Natal de 2019. Foi a minha primeira pandemia. Ali já começou meu local. Meu lockdown começou ali. Ó. Já começou meu isolamento social com o pacote anticrime. Mas eu lembro que me chamava a atenção o fato de o pacote anticrime parecer indicar que a denúncia não era acompanhada do inquérito, somente daquilo que não poderia ser repetido, ficava... E eu falava, não, se essa foi a intenção, eu não consigo enxergar do artigo 3º-B e seguintes essa vedação. Aliás, onde está escrito que eu não posso pedir para o juiz para, na minha denúncia, juntar tudo o que está dentro do inquérito? E eu dizia mais, como é que o juiz do processo vai revisitar as decisões que ele tinha essa obrigação, revisitar as decisões do juiz das garantias sem ter acesso ao que foi produzido na fase policial? Então, eu sempre me preocupei com isso e eu achava que só não deveria acompanhar aquilo que tinha um juízo de valor do próprio juiz das garantias. Bom, parece que o Supremo resolveu colocar uma pá de cal e fica como está. O inquérito in totum acompanha a inicial, não é isso? Isso mesmo. Eu posso comentar rapidinho? Eu tinha até cheguei a escrever uma análise dessa previsão à luz da Lei Complementar 95, aquela lei que fala sobre como elaborar leis, né? E eu, inclusive, fiz um resgate de proposições legislativas que tinham essa pretensão. De maneira muito simples, assim. Se essa fosse a intenção do legislador, qual é a redação do enunciado que autorizaria tirar do juízo os autos do inquérito policial? E o que eu tentei mostrar nesse texto era de que isso não foi atendido pela previsão, ao contrário. E aí depois eu analisei também a conveniência. Eu não vejo sentido, né, de tratar a investigação preliminar como se fosse pornografia, e o juiz uma criança, né? Você não pode ver isso, senão você vai se contaminar. É de uma infantilidade da atuação cognitiva do julgador, absurdo. Eu repito aqui, né? Controle jurisdicional não se faz com um juiz no divã. A gente faz a partir do que ele decide e fundamenta em sua decisão. Então, o ponto todo aqui a ser colocado é que parece que o Supremo também fez bom freio de arrumação nesse ponto para poder espancar os eventuais posicionamentos que diziam que os autos da investigação seriam excluídos, né, da apreciação do julgador togado. Eu acho que é possível construir um processo penal em que os autos da investigação não acompanhem o processo, mas, para tanto, há uma série de outras premissas que precisam ser atendidas, e elas não se encontram presentes no nosso código. Acho uma opção ruim. E aí, em boa hora, me parece que, pelo menos, o Supremo aclara isso, né? Ele deixa mais evidente sobre o que seja essa presença dos autos do inquérito. Meio cabotino isso, né, Rogério? Eu estou com vergonha, mas eu vou só sugerir aqui, está na revista do TJDF, de Doutrina e Jurisprudência. De novo, se botar meu nome lá, aparece. É muito bom esse artigo, o Sux, que você escreveu aí. E, inclusive, mostrando que mesmo na redação ali, realmente não dava para incluir o inquérito nessa história, porque não era matéria do juiz de garantias, né? Mas eu vejo assim, posso já falar minha opinião aqui? Eu vejo assim que há uma influência muito grande. Quem, por exemplo, como eu, né, que ficou na pós estudando, principalmente na época do mestrado, estudando o processo penal italiano, sabe que isso existe na Itália, por exemplo, né? O fascículo
da acusação não é juntado, não é levado a julgamento, assim como o da defesa também não. Só que existem algumas premissas no processo italiano que não estão no nosso processo. Além do que, existem regras que regulam a hipótese em que o Ministério Público ou a defesa podem apresentar os relatos, por exemplo, das testemunhas prestados na fase de investigação e confrontar o relato da testemunha ali. Coisa que o nosso código, se a interpretação vencesse, que não poderia o inquérito acompanhar a denúncia, o nosso código não tem, e seria um desastre efetivo em alguns casos. Eu penso, por exemplo, no caso do tribunal do júri. Como é que eu vou confrontar uma testemunha se eu não posso juntar nada no próprio julgamento? Enfim, é aquela história de tentar transplantar para cá algo que pode ser rejeitado pelo organismo, né? Para usar aquela metáfora do Watson. Mas, e bem lembrado pelo Langer, né? Que prefere falar em tradução e não em transplante. Agora, para terminar, o que a gente tem que tomar, o que fica óbvio para mim é o seguinte: se o legislador quiser fazer essa opção, tudo bem, ele vai fazer e vai trazer as regras pertinentes. O fato é, naquele dispositivo do juiz das garantias não está escrito inquérito policial, ponto. Então precisa de um duplo carpado, como é que o ministro Gilmar Mendes gosta de falar? Um salto carpado duplo, sei lá, para interpretar que aqui o inquérito policial estava incluído. Américo, antes de você responder, eu só peço que você inclua um detalhe. Você, como juiz, te causava estranheza você receber uma denúncia sem ter acesso ao que foi produzido naquela primeira versão, naquele primeiro discurso que a gente já combateu e que agora o Supremo já espancou, mas só para colher a sua impressão, te causava preocupação você ter que julgar, porque você julga o recebimento da inicial, não é um mero carimbo, você julga, ali tem uma cognição, ainda que menos exauriente, mas tem. Te causava preocupação, te gerava preocupação? Bastante. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar a nossa fase de investigação, precisa melhorá-la, com uma série de mudanças, inclusive legislativas, mas não simplesmente fazer isso, colocar para debaixo do tapete do inquérito. Até porque quando a gente vai trabalhar com a ideia de falsas memórias, com a ideia de perda da memória ao longo do tempo, o depoimento, logo no começo do inquérito, tem que ter um valor diferenciado. Você tem que antecipar, você teria que fazer com contraditório a processualização do inquérito. Né? A Graciela, que você citou, a gente vai publicar um livro agora, já saiu pela coletânea com o Madeira, o ministro Schietti e eu coordenamos, de juízes, e o artigo dela foi sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que levar a sério a investigação. E a gente precisa melhorar a fase de investigação, mas não é colocar debaixo do tapete a investigação. Até porque eu precisava ter acesso ao inquérito para conferir o que foi dito, seja pela acusação, seja pelas demais provas, e confrontar. É claro que a própria lei já ressalva as provas irrepetíveis, antecipadas. Então, tem a pensar no inquérito. Isso aqui vai, isso aqui não vai. E era um caos. Era um caos. Então, assim, é possível, mas é possível se você dar sério. A audiência de custódia, por exemplo, não ser só para isso. Você já teria que aproveitar a audiência de custódia para garantir um contraditório. Você teria que fazer uma série de ajustes, como o colega colocou em relação ao processo italiano, porque senão a gente fica simplesmente de mãos atadas. Então, no sentido de que esta prova colhida, e alguns não gostam nem dessa expressão, falam no inquérito não existe prova. O problema não é o nome, propriamente, o problema é, de fato, verificar materialmente que você... Por isso que eu gosto muito dessa crítica que o Tarufo fala aos verifóbicos. Queremos um juiz imparcial, mas a verdade é importante. Nós não podemos colocar a verdade como algo irrelevante no processo. Quem tem que ganhar o processo não é quem é a verdade é que deve aparecer. Por isso que o juiz tem que ter um mínimo de poder instrutório. Isso também foi julgado agora, aproveitando a decisão, também nessa decisão em relação ao inquérito e principalmente em relação ao processo. Isso não tem nada a ver com imparcialidade. Né? Você vê que o mundo adota sistema acusatório, em vários países que tem sistema acusatório, o juiz tem poder de produzir provas, o juiz tem poder de instrução. Porque a gente quer o quê? Como o professor Dinamarca fala, um juiz Pilatos que lava as mãos, o problema não é meu. Ou você precisa de um juiz que, para conhecer, eu tenho que ter acesso ao que foi produzido.
como o Sux bem falou, né? Não é uma pornografia para criança. Eu tenho que ver se isso aqui, o controle tem que ser na fundamentação, se está mirando no alvo errado. O alvo é a fundamentação, e aí sim, só provas lícitas, com contraditório, com todo esse debate. Então, me parece que nesse ponto o Supremo fez bem de expressamente colocar que o artigo tem que ser interpretado de outro modo e que o juiz da instrução terá acesso integral ao inquérito. Terá acesso integral ao inquérito. Mas, Homero, você falou uma coisa que aqui aparece como a última pergunta, mas eu não vou, depois dessa pergunta, eu só vou reproduzir uma pergunta que foi feita aqui, e ela foi feita por mais de uma pessoa que está assistindo. E eu vou fazê-la já, mas vamos responder depois, só para vocês irem pensando. Eu já tenho o meu convencimento, e até coloco aqui depois, ainda que haja uma divergência entre nós, uma saudável divergência. A pergunta que nós vamos responder daqui a pouquinho é o seguinte: vamos levar os juízes de garantias também para o Código de Processo Penal Militar? Como é que fica? Eu acho que isso aqui é uma coisa para refletir, mas antes de nós respondermos essa pergunta do CPPM, lembrando que o processo penal militar foi ampliado em termos de sua competência, a pergunta que eu faço para a gente praticamente encerrar esta live tem a ver com o que o Américo acabou de mencionar. A postura do juiz das garantias. Ele é um espectador de pedra, é alguém que sempre será provocado para decidir, ou ele pode, supletivamente, ter iniciativas na investigação? Quem começa? Quem falar primeiro. Aqui a gente aplica o princípio da prevenção. Não, rapidamente, não. Iniciativa na investigação acho que não pode ter. Ele pode, no máximo, requisitar informações à autoridade policial em face de alguma decisão que ele tem que tomar, de algum elemento, alguma coisa que ele tenha que fazer, mas sempre provocado. O juiz não pode ter iniciativa na fase de investigação. O próprio artigo 3º-A fala isso expressamente. E o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o artigo 3º-A e a única coisa que ele se manifestou foi sobre o final dele, que não diz respeito a isso, diz respeito aos poderes instrutórios, concedendo esses poderes instrutórios dentro de certos limites. Então, me parece que não. O juiz investigador é um juiz, aí sim, que afronta o sistema acusatório, né? Razão pela qual eu espero que, até por coerência, e agora com o artigo 3º-A, né, dentro do nosso CPP, que é uma norma estruturante, né, que diz a estrutura do processo penal é acusatória, eu espero que agora o Supremo Tribunal Federal, o STJ e outros tribunais revejam os seus dispositivos que falam que o ministro, o presidente, ou o ministro por ele indicado, pode instaurar a investigação, pode instaurar inquérito policial e controlar a investigação, né, do ponto de vista de ordenar ou não determinadas diligências. O sistema acusatório não quer, não é compatível com um juiz que faça isso, né? Então, essa é a minha opinião, e respondendo aí a sua pergunta. Antes de vocês dois responderem, se é que vão responder essa pergunta, cumprimentar o nosso Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Tocantins, Luciano está aqui, Andréa Walmsley, colega do NPF, Nestor Távora, Madeira, olha o Madeira aqui, ó, Madeira. Me falaram o seguinte, viu? Rogério, por que você não chamou, inclusive entre as pessoas, por que você não chamou, na hora que eu pus a nossa voz, por que você não chamou Madeira? Por que você não chamou Nestor? Por que você não chamou... Porque o Insta só permite 4 carinhas aqui, olha. Se o Insta permitisse 8, etc., poxa, aqui nós não temos nenhum banco de reserva. Aqui nós temos sofá de colegas, que, não é verdade? Sofá de colegas num plano absolutamente horizontal, onde todos mereciam estar. Aliás, podemos fazer outras lives, sem dúvida. E agradeço a presença da galera aqui, ó, Nestor, Madeira, Andréa Walmsley, etc., professor Moreira também, muita gente assistindo. Sobre esse tema, juiz das garantias e o seu poder de agir na fase da investigação. Vocês concordam com o Ricardo? Aquilo que o Supremo falou de um poder complementar é só na instrução, mantendo vivo o artigo 156 do CPP? Eu penso que, se antecipando,
Primeiro, cumprimentar todos os amigos que você falou, Rogério. Todos eles são amigos e aprendo muito com eles, tá? Madeira, com a Andréia, com o Nestor, com todos eles. E, de fato, veja, uma coisa que a gente gostaria, às vezes, do que a gente pensa, que é o direito, outra coisa é que o Supremo decide. Eu até acho, realmente, que o juiz só deve ter poderes no processo. Mas o Supremo, salvo o melhor juízo, na decisão, para mim, o Supremo entendeu que o 156 prevalece sobre o terceiro. E o 156 faz a ressalva e a possibilidade do juiz de atuar na fase da investigação. Inclusive, eu assisti uma do Auri, o próprio Auri reconheceu isso. O Auri, que é um dos maiores defensores que não atua na fase de inquérito, ele reconhece que o Supremo decidiu isso. Eu fiz essa pergunta, Américo, cumprimentar o Décio aqui, colega do MP do Rio, excepcional processualista. Demerval também estava aqui, mas eu fiz essa pergunta, Dirceuzão, olha só, grande Dirceu. Eu fiz essa pergunta, Américo, porque eu percebi isso também, viu, Ricardo? Eu também percebi isso. Eu percebi o Supremo dizendo que aquele artigo 3º-A, a parte final, não é somente para o juiz do processo. Parece que, de maneira complementar, ele autoriza o juiz da instrução a agir. Não sei, eu também percebi isso, Américo. Eu tenho essa impressão até pelo seguinte: o Supremo ele também manda agora os juízes controlarem prazos de pique. Controlar prazo, uma atuação do juiz bem mais efetiva do que, se você olhar toda a decisão, a tradição que o inquérito, quando não tinha preso, passava só MP e polícia, essa decisão do Supremo, ela volta, o 28, a discussão do 28, eu acho que ela volta, independente do que a gente acha certo ou errado, estou analisando a decisão volta a ter uma atuação mais efetiva, mais intensa do Poder Judiciário na fase de investigação. A minha primeira leitura dessa decisão do Supremo é uma decisão que coloca o Judiciário de novo de um modo mais atuante na fase de investigação. Eu acho que... eu vou até combinar, vou anunciar já, domingo que vem, eu vou anunciar uma live para falar do arquivamento e a atuação do juiz. Porque eu acho, Américo, opinião minha, vou passar para o Sucos, por favor, me corrija aqui ao vivo e a cores. Eu acho que essa maior presença do judiciário é em sede de conhecimento, ele tem que estar ciente de tudo. Então, o Ministério Público tem que comunicar, etc. Tal. Mas eu não acho, por exemplo, no arquivamento, que o juiz decidirá o arquivamento. Eu acho que ele tem que ser comunicado do arquivamento. Inclusive, eu acho que ele não decide arquivar, ele deve apenas recusar aquele arquivamento se ele entender que há justa causa, há laço probatório e o Ministério Público não está agindo como o verdadeiro fiscal do princípio da obrigatoriedade. Então, eu vejo o judiciário aqui, em suma, ele não quer o PIC, por exemplo, tramitando sem qualquer controle do judiciário. Perfeito. Mas um controle de cognição, tem que ter ciência que existe, etc. É o que eu penso, mas concordo com você, Américo. Ele não quer ninguém, como fez o pacote anticrime, escanteando o juiz. Eu ia comentar, Rogério, que assim, o processo penal é daqueles ramos de conhecimento cruéis, né? Você já mostra domínio do tema quando você usa expressões. O tribunal foi de uma infelicidade sem tamanho no uso das expressões quando decidiu a investigação preliminar. Ele manteve verbos como requerer, decidir, quando, em verdade, o juiz sequer é provido da capacidade de injunção quando se trata do arquivamento de investigação. Esse é o ponto. Como você colocou bem, o juiz pode recusar o arquivamento. Agora, recusar o arquivamento fixa o julgador como uma instância excepcional do controle da obrigatoriedade, mas não necessariamente uma decisão a respeito do que seja a opinio delicti, a discricionariedade persecutória do ajuizamento da ação ou não. Eu ia anotar também um ponto, eu peço desculpas pela minha frase antipática aqui, mas eu sempre coloco isso, né? Boa parte da doutrina brasileira confunde, não sei se por desconhecimento ou por algum tipo de pretensão, o que seja um processo penal adversarial e o que seja um processo penal acusatório. A adversarialidade é uma das possíveis conformações do processo acusatório. E nós não a temos no Brasil.
E olha, quem tem isso são os países que promovem superencarceramento, tratamento desigual perante a lei. Estou me referindo ao modelo norte-americano. Então, assim, eu acho engraçado como muitas vezes parcela da doutrina brasileira pesca institutos do sistema adversarial e querem afirmar aqui no Brasil, como, por exemplo, um julgador descompromissado com o que seja a verdade da imputação. Há um ponto também que acaba criando situações complicadas também da decisão. Por exemplo, sempre se fala dessa vedação de iniciativa investigatória do julgador, ou mesmo a do processo eu nem discuto. Há uma série de preceitos do CPP, quando falo, 156, as diligências ao término da audiência de instrução, a testemunha do juízo no 209 e as práticas institucionais que flexibilizam isso. Vou dar um exemplo bobo. Quantos não são os casos de réus pobres, carentes, que chegam na audiência de instrução sem jamais ter tido contato com o seu defensor? E o que nós fazemos institucionalmente? Flexibilizamos a estabilização das etapas procedimentais para reconhecer, excepcionalmente, a admissão de testemunhas apresentadas pela defesa de maneira extemporânea. Procedimentalmente, isso é errado. Nós admitimos isso porque sabemos que, institucionalmente, infelizmente, réus pobres chegam na audiência de instrução sem não ter conversado com o seu advogado antes. Mas eu faço esse comentário. É como se o juiz e a sua iniciativa probatória, ou mesmo em situações investigatórias, tivesse algum tipo de viés acusatório ou punitivo. Deixa eu fazer uma pergunta. Na audiência de custódia, o sujeito narra que foi vítima de violência policial, narra tortura. O juiz não tem qualquer providência a tomar? Nesse ponto pode. Não, então peraí. Então a gente não está discutindo as possibilidades de providências tomadas pelo juiz de ofício. Nós estamos discutindo a eventual impossibilidade de convergência com o exercício da atividade persecutória. E aí eu acho curioso que, em vez da gente pregar uma imparcialidade do julgador, o que eu gostaria é que o julgador fosse uma faca que corta para um lado só. Acho mesmo uma situação bastante complicada. Eu repito, quem aplaude, por exemplo, as disposições e determinações e auridas, muitas vezes, de convenções internacionais, tá? Né? São várias convenções que estabelecem providências do juízo na primeira hora diante de situações de ilicitude e abuso. Muitas das vezes também vão dizer depois que o juiz não tem iniciativa alguma na investigação. Era o caso de aclarar isso. Eu acho que, assim, a decisão do Supremo ela é tardia, de fato, demoramos muito para decidir o pacote anticrime. Ela deveria vir para estabelecer segurança, mas como nós estamos vendo aqui, são vários os pontos em aberto. Eu acho e espero que a gente tenha a possibilidade de que o Supremo, em eventuais embargos de declaração, esclareça isso. A atividade investigatória e a decisão de discricionariedade persecutória é do Ministério Público. Pode o juiz recusar o eventual arquivamento que se mostre indevido ou equivocado, como coloca o Supremo na sua decisão? Pode, mas isso não implica que haja decisão propriamente sobre o que seja a recusa do ajuizamento da ação penal. Então, seria bem interessante que o tribunal tivesse mais cuidado no uso dessas expressões para facilitar, nem que seja por amor àqueles que exercem a docência no processo penal. Né? Eu sempre digo, abraço o professor de processo penal quando encontrar com ele na rua, que ele está passando dificuldade. Manda, Américo, você ia acrescentar? O 28, o juiz só vai encaminhar. A decisão do MP. Aí é sistema acusatório puro. Quem tem que acusar não é o juiz. Perfeito. Então, essa é a colocação até do juiz como fiscal da obrigatoriedade anômala. Na verdade, é uma interferência. Eu concordo que o 28 não pode ser como era antigamente e como parece que ficou com a nova decisão. Eu acho que deveria realmente ser como você colocaram. Eu acho que a nova decisão, lembrando que eu vou deixar o 28 para a próxima live, mas a nova decisão, eu acho que ela lembrou do juiz, obviamente, porque o pacote anticrime escanteou o juiz, parece que o juiz é um ser coadjuvante da investigação que não precisa ser informado sequer se houve o arquivamento. Um absurdo. Então, tem que comunicar o juiz. Eu tenho que comunicar o delegado, a vítima e o juiz, e o investigado. Sendo que o poder para conseguir o reexame da manifestação deve se dar à vítima e ao juiz. Mas a gente vai até aprofundar isso. Eu posso falar só uma coisinha sobre aquela pergunta anterior sua.
O juiz, quando eu falo do juiz não ter iniciativa na fase policial, na fase de investigação, me refiro estritamente à busca por fontes de prova. O juiz ele não pode ser um buscador de fontes de prova, porque se ele fizer isso, ele fere, aí sim, o sistema acusatório. E aí vai ser uma grande discussão mesmo essa questão do 156. Porque, a meu ver, o 156 já era... Quando nasce o artigo 3º-A, ele se torna incompatível numa parte específica, quando ele fala de ofício na fase de investigação. Nesse ponto aí. Ô, Ricardo, concordo com você, mas eu insisto. O que o Américo falou parece que está na decisão. Em sede de embargos, eu não sei se vale a pena colher o aprofundamento da corte, mas pelo pouco que eu li, ainda que supletivamente, você vê o Supremo admitindo ali uma atuação do juiz das garantias. Eu penso, tá, Ricardo? Tá claro, tem artigo publicado, inclusive, em que o juiz, processo, o juiz tem que atuar, e é diferente, aí eu penso que verifobia, aí tem uma série, dá para ter uma live inteira só sobre o poder do juiz. Aí Gente, para nós encerrarmos, sendo objetivo, juiz das garantias e crimes militares. E hoje sabemos que a competência da Justiça Militar está ampliada. Tem até um projeto de lei que passou no Senado, não sei se foi para a Câmara ou se já foi para sanção, acho que foi para a Câmara, onde há uma série de correções do Código Penal Militar, inclusive trazendo os crimes militares para a lei dos crimes hediondos, que era um pecado não encontrá-los lá, os crimes correspondentes cometidos por militares não sofriam os consectários da Lei 8.072/90. Bom, mas eu quero saber de vocês, juiz das garantias, vou aplicar no processo penal militar, e aqui provoco dizendo o seguinte: o Supremo já vem fazendo alguns reparos no processo penal militar a despeito do processo penal militar ter disposição em sentido contrário. Por exemplo, ordem do interrogatório, né? Então, o que vocês acham? Vamos começar aqui, Américo, Ricardo, Sux. Sendo bem objetivo, eu nunca tinha pensado sobre, mas a decisão do Supremo, ela expressamente fala que aplica na justiça eleitoral. Então, se eles tiverem o cuidado de expressamente incluir a eleitoral e se omitir sobre a militar, para mim a teoria da omissão relevante não foi esquecimento, eles trataram de justiça especial, eles não consideraram... Silêncio eloquente. Silêncio eloquente. Eu penso que sim, até pela inclusão da justiça eleitoral. Então, eles, além de colocar as exceções, eles incluíram expressamente a eleitoral. Porque o principal argumento para excluir o processo penal militar, que eu pensaria rapidamente, era, olha, no processo penal militar é outro código, não é nesse, então não foi tratado, por isso que lá... Mas aqui o problema para mim maior é esse. O Supremo quis e analisou outros casos de competência com processo penal e quando quis, determinou que incluísse. Eu gosto do teu raciocínio, ou seja, ele quis incluir o eleitoral, foi expresso. Mas ele também quis excluir alguns, também foi expresso. É verdade. É verdade. Aquele assim, Supremo, me ajuda a te ajudar, né? Sux, o que você acha? Eu concordo com o BD. E assim, eu até acrescentaria um outro ponto aí. No julgamento do Código de Processo Penal Militar, nós temos duas peculiaridades. Um decorrente da jurisdição especializada, que é o que acontece na Justiça Militar da União. A outra, o que nós temos como exercício de competência de jurisdição comum dentro dos estados. Seja num, seja no outro, o que nós temos como determinação em geral é o fato de que o juiz togado ele atua num colegiado. E ao não estabelecer o que seja a extensão dessa figura ao colegiado, o que me parece de fato é que não haveria por que mencionar juiz das garantias no próprio Código de Processo Penal Militar. Ou seja, seria uma figura ou um desenho aí bem peculiar. Mas eu deixaria esse ponto no ar, tá? Qual ponto? A denominação juiz das garantias, atribuído ao que seja o complexo de funções, competências e atribuições do julgador na fase investigatória, ok. Não reclamará no direito processual penal militar que tenhamos um juiz
objetivamente impedido para o processo. Não, ok. Isso não teremos no processo penal militar. Mas eu acho que teremos, sim, impacto, algumas reflexões sobre o que seja essa atuação do julgador na fase investigatória e por conta desses ajustes em alguns desses incisos. Prorrogação do prazo da investigação quando o investigado se encontrar preso, as situações atinentes à eventual apresentação para audiência nas decisões de medidas cautelares, por exemplo. São pequenos ajustes que o pacote anticrime faz no desenho da competência jurisdicional na fase investigatória que eu acho que vão guardar efeito na jurisdição militar. Mas, de fato, tirar o juiz que atuou na investigação do processo, acho que não. Concordo exatamente com o que o BD colocou aí para variar, marcando um golaço do Papão aí. Né? Antes do Ricardo responder, dizer que o uniforme do Américo foi o ponto mais, assim, mais percebido. O que tem de gente falando... É impressionante. Tem gente que não está conseguindo prestar atenção. Não estou conseguindo prestar atenção. Essa camisa dele é muito linda. O homem gera engajamento, Rogério. O homem gera engajamento. Até porque, Sux, o pessoal deve estar olhando essa camiseta dele e dizer como que compra? Porque eu nunca vi vendendo. Fala, Ricardo. Eu já assisti um Palmeiras e Paysandu, viu, BD? Oh, que show, Ricardo. Eu fui tentar jogar com meu filho Corinthians e Paysandu no FIFA, não tem Paysandu. Fala. Fácil. Eu concordo com os dois. Acho até que por essa ampliação que houve aí dos crimes, né, da competência da Justiça Militar, até deveria ter uma maior proximidade, mas com esse instituto. No entanto, eu creio que não vai haver essa aplicação, a meu ver, assim, não vai haver automaticamente ali o juiz das garantias na Justiça Militar, embora possa, como o Zuc falou, alguns pontos aqui que o Supremo decidiu serem adaptados, serem aplicados ali na Justiça Militar. Mas eu acho que apesar da omissão na omissão, né, o próprio Supremo incluiu realmente a Justiça Eleitoral e poderia ter incluído a Justiça Militar e não o fez. Então, acho que isso daí já é bastante significativo. Mas quando falam dos embargos, eu acho muito interessante os embargos em alguns pontos, mas, para falar a verdade, eu tenho até medo de que embargo. Eu escrevi. Eu preferia que acabasse por aí, parou por aí, chega. Eu escrevi isso num grupo. Meu medo é que o nosso fundo do poço tenha subsolo. Eu escrevi isso num grupo. Bom, tem um tapão. Deixa eu até fazer um esclarecimento aqui, que eu já recebi até no direct. O meu irmão gêmeo está no Brasil, está em Paraty. Quem está lá em Paraty é o meu irmão gêmeo, tá? Então, tá lá meu irmão, ele veio visitar, ele mora fora. E eu vou ver se quando ele vier para cá, ele vai vir para cá, vamos ver se ele aparece para provar que tem irmão gêmeo. Eu encerro agradecendo imensamente. Deixa eu até dar minha opinião. Num primeiro momento, eu tendo a imaginar que o Supremo queira, com o tempo, aplicar o juiz das garantias no processo penal militar. Eu acho que o que ele vai enxergar é que lá há uma absoluta falta de estrutura humana para isso. Você não vai ter juiz para ser juiz das garantias aqui, acolá, etc. Lá ele não vai conseguir. E eu acho que vai ter o mesmo problema no eleitoral, viu? Eu já estou antevendo no eleitoral alguns problemas. Mas eu quero agradecer aos três. Vou passar para as considerações finais. Américo, muito obrigado, cara. Você aceitou logo, perdendo aqui o seu domingo à noite convívio familiar. Sux, a mesma coisa. Sux avisado em cima da hora. Quem sabe faz ao vivo, né, Sux? Ricardo, obrigado. Avisar os alunos do RS Online que o Sux estará com a gente dia 16 de setembro, falando exatamente de juiz das garantias. Vamos ter uma aula. O Américo já deu aula para os alunos do RSC, virá também. Aliás, depois que o Américo deu aula, teve um aluno que pediu que gostaria de um curso com o Américo. Falei, bom, temos que quero combinar. um curso com o Américo. Só eles querem o curso com o Américo, né? Só eles querem o curso.
Sabe que o bom não é, o bom é ter o celular dessa galera aqui. Às vezes eu mando umas coisas para o Américo e ele põe assim, à sua disposição. E aí ele manda a resposta pelo WhatsApp. A resposta do Américo tem sumário, índice, bibliografia, consulta. Aí o que você faz? Você recorta, cola e finge que foi você, porque isso não dá plágio. Américo, não dá plágio, não tem como citar o WhatsApp. Não tem como citar o WhatsApp. Então eu agradeço imensamente, Américo, Sux, Ricardo, para as considerações finais de vocês. Dizer para mim que é uma honra que o Papão aí está aí podendo brilhar. Paysandu vai voltar, força Paysandu. E é isso, brincadeira. Dizer que é uma honra estar com vocês e participar desse debate que é muito importante. Claro que as divergências são salutares, mas sempre a boa-fé, o respeito mútuo é fundamental. E é isso, só agradecer. Obrigado. Sux. Obrigado, Rogério. Eu até repito aqui a brincadeira, né? Quando você falou, pô, Douglas não vai poder, vem cá participar da live. Júnior Baiano no aquecimento para entrar no lugar do Lionel Messi, né, cara? Então, para mim, um presente. Eu tenho que, se eu não anotar aqui, depois eu apanho, né? Eu tenho que fazer uma propaganda. Quem depois se interessar, eu tô divulgando conteúdo no YouTube, né? No canal, o canal tem o nome Pensando Direito. E aí, Pensando Direito, se você colocar meu sobrenome lá, Suxberger, vai cair direto lá. Eu estou tentando colocar vídeos semanais, mas só o Rogério mesmo para conseguir gravar vídeo. Você vai ali, olha, piscou, ele já colocou 3 livros, 6 artigos, mais uns 4. Eu tenho para mim que o Rogério não é o Rogério. O Rogério é um exército de minions. E tem um cara que fugiu, que ele diz que é irmão gêmeo dele, mas ele fugiu, na verdade, são vários ali. E aí, enfim, é uma situação que não é possível que esse cara seja um só, não, viu? Mas, para mim... Fala, BD. Eu posso falar um negócio rapidinho que eu esqueci? Aproveita. Desculpa, Sanches. Só falar que também tem um podcast, que é o Processo Penal Ragnarok. Quem quiser ouvir, que gosta Isso que eu ia falar. Ah, legal. André Guasti, junto com o BD e o pessoal todo do Bar do Tadeu. O pessoal obrigatoriamente tem que acompanhar lá, enfim, eu sempre comento isso, né? Eu tenho o privilégio de ter meus ídolos são meus amigos, né? E o legal de live aqui no canal, Rogério, é que o pessoal que está acompanhando também, eu prefiro ouvi-los do que assisti-los me ouvindo, né? Então, Nicolau Crispim, Gustavo Sena, o Rodrigo Monteiro, Eugênio Amorim, no Rio Grande do Sul, tá uma galera aqui que toda vez que eu encontro, estendo tapete vermelho, bato palma, porque só tem fera aqui mesmo. Vanessa Cavalazzi, enfim, só gente bacana. Para mim, um presente participar. Melhor maneira de começar a semana. Legal. E eu também quis anotar todo mundo. Eu tenho certeza que nós deixamos de fora referência a colegas, valorosos colegas, porque aqui fica aparecendo para nós, vai correndo. René, olha só, o René, o nosso... colega do MP do Mato Grosso. Ricardo, para as considerações finais. Bom, para mim foi uma honra estar aqui, né, com essas 2 feras aqui, com essas 3 feras, na verdade, né? Para mim foi uma grande honra, uma grande alegria. O que eu falo para o pessoal é o seguinte: vai ter muita discussão sobre esse assunto, óbvio. O importante é que estudem, né? Leiam o que esse pessoal escreve. Rogério, o BD, Zuxberger, Douglas Fischer, o René, que foi citado, o Mauro Fonseca, que escreve muito bem sobre o tema do juizado do Rio Grande do Sul, né? Ele escreve muito bem sobre juiz de garantia, sobre sistemas processuais. Estudem, pessoal, leiam. Aquele artigo do Vitorelli, procurem, é interessante. Estudem, para que vocês possam formar a sua opinião sobre o tema. Depois leiam a decisão do Supremo para que não fique em segunda mão, né? Leiam, vão lá, leiam o acórdão, enfim. Porque esse é um momento importante até para compreender, para a compreensão de tudo. E tomem muito cuidado com informações equivocadas, inclusive do ponto de vista teórico. Enfim, estudem. É o que a gente tem de recado para vocês hoje. Legal, obrigado. Essa live vai ficar salva e também vai para o meu canal do YouTube. Gente, domingo que vem, já estou adiantando aqui, o tema vai ser o arquivamento da investigação e o pacote anticrime. Aí eu vou procurar ali, galera, que topa ficar domingo à noite, dando risada, né? Dando risada. Então, tá bom.
Galera, obrigado, obrigado, Américo, obrigado, Sucos, obrigado, Ricardo, obrigado a todos que estão assistindo. Um abraço, até a próxima. Até mais.